Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês, em especial aos colorados e também aos torcedores do Iporá. E o Vila Nova perdeu para o Iporá 2-0 na tarde deste domingo, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Goiano. E para analisar essa partida é que eu estou gravando esse vídeo para vocês a partir de agora. Bom, antes de entrar no jogo, eu quero falar primeiro da estratégia do Vila, né, que eu acho que cabe até mais polêmica, vamos dizer assim, do que propriamente o jogo. Qual estratégia? A estratégia de poupar a maioria dos jogadores. O Vila só utilizou 3 titulares, né, vamos dizer assim, o Renato na zaga, o Pablo ali no meio campo e o Jean Silva no ataque. O restante eram todos jogadores reservas. E o que eu quero abordar sobre essa questão da estratégia? Até o Igor, ele cita isso, né, após o jogo, na entrevista coletiva, que já estava previsto no, vamos dizer assim, nas definições da comissão técnica do Vila, provavelmente em conjunto com o departamento de fisiologia, que o Vila, depois de 5 rodadas, faria isso. Ele cita, inclusive, na entrevista que os adversários já fizeram lá atrás, Goiás e Atlético, no caso, né? A Aparecidense também já fez em um jogo, mas que o Vila tinha previsto para fazer isso neste momento, depois de 5 jogos. Eu não vou debater e discutir os dados fisiológicos, né? Porque não é da minha área, eu não tenho, eu não tenho expertise para falar sobre esse tema, mas tem um outro aspecto. Eu acho que o momento foi ruim. Por exemplo, talvez era melhor ter feito isso então no primeiro jogo do que neste agora. E por que eu cito isso? O Vila desperdiçou um bom momento. E se você buscar os últimos anos do Vila, raramente o Vila esteve na liderança de um campeonato goiano, na liderança de um campeonato nacional. O Vila tem tido poucos momentos em que ele está à frente dos seus rivais, especialmente os rivais aqui da capital. Quase sempre está correndo atrás. Então, quando você está na frente, eu acho que o Vila precisaria valorizar um pouco mais este momento. Mesmo que corresse um risco ou outro, mas que o Vila valorizasse esse momento, porque ele significa esportivamente, ele traz algum alento ao seu torcedor e até mesmo atrai mais torcedores para jogos importantes da sequência que o Vila tem, que é contra a Aparecidense e contra o Atlético. Então, assim, eu não gostei da estratégia. Acho que o Vila arriscou e interrompeu seu bom momento em uma hora muito ruim. Até porque agora o Vila vai para uma sequência de 2 jogos difícil, um jogo em casa contra a Aparecidense e depois um jogo fora contra o Atlético lá no estádio Antônio Ascioli. E para o Vila eu acho que era muito importante você ir para esses jogos na liderança do campeonato. Até porque aí a sua moral está elevada, a autoestima, a confiança está em alta e isso te ajuda muitas das vezes até a render mais. E o Vila vai precisar fazer grandes partidas caso queira vencer os dois, ou pelo menos um desses jogos, contra a Aparecidense e contra o Atlético, né? São jogos chaves. Não chaves para a classificação, mas são jogos chaves para a confiança. Para quem vai ser o Vila a partir do mata-mata. Vai ser um time forte, vai ser um time realmente que impõe respeito aos adversários, porque você conquista este respeito em jogos como estes, contra a Aparecidense e contra o Atlético nessa primeira fase. Agora sim vou entrar aqui propriamente no jogo. O Vila fez poupou nessa quantidade de jogadores, 8 jogadores, e o rendimento foi muito ruim, sabe? No primeiro tempo, vou até colocar aqui para vocês os dados, né, do jogo. Alguns dados do jogo. Olha só, Iporá 2-0 no Vila, finalizações. Em verde, aí são as finalizações certas, em vermelho as erradas, em cinza as bloqueadas. Lá embaixo também o verde é certo, o vermelho é errado. E nas defesas do goleiro aí, em azul claro são defesas fáceis, em azul escuro defesas difíceis.
Então o Iporá finalizou 7 vezes, o Vila 8. O Vila finalizou apenas 2 vezes na direção do gol, e finalizações assim, ó, ela foi na direção do gol, mas ela não levou qualquer tipo de perigo para o goleiro Clériston do Iporá. Aliás, o Clériston deve ter tido uma das partidas mais tranquilas da história da carreira dele nesse jogo contra o Vila. O Iporá tem aí uma finalização certa e 2 gols. Então foram 3 finalizações no alvo, 3 para fora e uma bloqueada. Um jogo muito faltoso, como vocês podem ver aí, 24 faltas do Iporá, 13 do Vila. Desarmes, né, as equipes desarmando relativamente bem. Os cruzamentos, um recurso das duas equipes. Vila e Iporá colocaram muitas bolas na área. E impedimentos por conta desses lançamentos longos, né, com as duas equipes trabalhando com bolas longas. Acaba que aconteceram muitos impedimentos nesse jogo de hoje. Bem, então o Vila pouquíssimo criativo, o setor de meio campo, o setor criativo não funcionou nem no primeiro tempo, nem depois das substituições. O único jogador do Vila que conseguiu dar algum trabalho ao sistema defensivo do Iporá foi o Cleiton depois que ele entrou. Que ele pelo menos protegia a bola ali. O Igor tentou uma formação sem meio campo, né, sem um meio campista, então ficava colocando bolas direta para o Rubens e para o Cleiton, tentando achar algum lance para buscar o empate, né, que o Vila já estava perdendo no momento que o Cleiton entrou, mas não deu certo também, né. O Vila, quando ele adotou essa estratégia de ficar trabalhando só nessa bola longa, essa bola direta, normalmente o Vila não teve grandes desempenhos. Pode-se observar que as boas partidas do Vila, o Vila arma e cria pelo chão, como foi contra o Atlético, como foi contra o Iporá, como foi contra o Goiatuba. Então os gols do Vila quase sempre saem com a bola no chão. Não é uma equipe muito dessa jogada longa ou das jogadas de bola parada. Então não gostei, assim, no Vila praticamente não se salvou ninguém para falar assim, tal jogador fez uma grande partida. O Vila manteve a sua estrutura tática, mas não conseguiu realmente criar oportunidades. E aí quando você joga contra o lanterna da competição e você não cria nenhuma oportunidade clara de gol, tem alguma coisa errada, né? Por outro lado, o Vila voltou a demonstrar problemas defensivos. Eu já havia citado isso mesmo após a goleada de 5-0 sobre o Iporá, e desta feita acabou tomando 3 gols. O primeiro foi bem anulado, mas não foi uma jogada parada. Todo mundo disputou, tomou o gol. Aí o jogador realmente estava impedido, mas a falha aconteceu. Assim como aconteceu uma falha no primeiro gol válido, cobrança de um escanteio. O Ricardo Lima não saiu do chão, né? Ele fica parado, o jogador, o Regis, passa por cima dele, cabeceia. E a outra já foi um gol muito mais consequência do momento do jogo. O Vila já no desespero, jogando no campo de ataque, muito espaço na defesa. O Iporá encaixou bem um contra-ataque. Achei que o Vila deveria ter matado essa jogada lá na frente, mas faltou essa malícia. E no contra-ataque o Iporá definiu o jogo, vencendo por 2-0. Uma vitória merecida do Iporá. O Iporá não foi brilhante, mas o Iporá foi muito dedicado. O Iporá buscou mais o gol do que o Vila, incomodou mais a defesa do Vila do que o inverso, e ele mereceu essa vitória lá no estádio Ferreirão. E agora o Vila vai precisar contornar este momento. Foi o lance da estratégia que eu falei, porque para tentar chegar no mesmo local em que ele já estava, né? Voltar para onde estava, que era uma equipe vindo de bons resultados e com a moral elevada. Em 2 jogos, né, em 2 jogos complicados. Mas lógico, se o jogo é difícil, ele também tem o poder de te levar para cima. Ele pode te derrubar, porque o adversário é difícil, mas se você vence, você ganha muito dentro da competição. E esse jogo de quarta, eu acho que ele vai ser muito tempero do que é que o Vila vai ser, provavelmente no sábado, né, ainda não mudou as datas, no jogo contra o Atlético Goianiense. Sobre salvar jogadores, como eu citei, praticamente ninguém, só mesmo o Cleiton. E acho que faltou ao Vila por um meia na reta final do jogo. Pelo menos o Wagner ou o Mateuzinho, um dos dois que estavam no banco, eu teria colocado os dois. Tirava o Cardoso, tirava o João Lucas, colocava os 2 meias para tentar dar criatividade ao time. Mas o Vila optou apenas por trabalhar a bola longa e acabou que ela não deu certo. Então isso
Estas foram as minhas principais impressões dessa derrota do Vila para o Iporá por 2-0 lá no estádio Ferreirão. O Iporá, que nunca tinha ganhado do Vila em toda a história, quebrou esse tabu neste domingo. E você, torcedor colorado, deixe aí a sua opinião sobre a estratégia do Vila, sobre o jogo, sobre a sequência do campeonato. Você, torcedor do Iporá, fala aí da primeira vitória do Lobo, que agora está aí nessa briga, praticamente uma briga direta contra o Goiatuba, para ver quem é que consegue escapar do rebaixamento. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo.